Muito bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, meu amigo aqui, Luciano, Renato. Vim matar a saudade do cafezinho, viu, Caio? Mandar um abraço aí para Gomes, para o nosso mestre Chico Reis. E dizer que, como está escrito na letra do nosso hino nacional, que o filho teu não foge à luta. Então aqui nós estamos porque existe um impasse, né, um novo impasse nessa questão do pagamento dos precatórios, do que tange a retenção do imposto de renda à pessoa física, que por determinação, né, das legislações atinentes deve ser retido na fonte. E com isso houve uma manifestação do SIMPA, da PLB, né, dos nossos nobres professores da rede municipal, e nós estamos aqui à disposição da bancada para fazer os devidos esclarecimentos. Ontem eu fiz uma ligação inicialmente, né, para fazer uma manifestação. Ontem também nós tivemos uma reunião entre 11h30 até as 14h30, Caio, Gomes e Chico, juntamente com o SIMPA, a PLB, a vereadora Júcia também estava presente, alguns professores, representantes da base, e foi feita uma ata, e eu posso explanar aqui, Caio, o que foi tratado nessa reunião. O Chico e o Gomes, eles têm algumas perguntas com relação a essa questão do desconto do imposto de renda, sobre quer dizer, o desconto não, a retenção, não é um desconto, é uma retenção, até porque ainda não está definido se realmente vai incidir ou não. Isso. Caso não haja incidência, a Receita Federal dizer que não é para cobrar, a Prefeitura devolve. Agora, Ailton, a minha pergunta é justamente sobre a reunião de ontem, né? O que é que ficou definido? Está todo mundo preocupado se vai ter uma nova greve, se não vai? Houve acordo ontem nessa reunião? Bom, Caio, por determinação do nosso prefeito, né, o nosso chefe de gabinete também, Raimundo Queiroz, foi feito um contato com a Sandra Margarete, a quem eu mando meu abraço, Enio também, que falou aqui ao vivo ontem, né, entrevistado por Luciano, e também Cassiano, representante da PLB, para que sentasse com a equipe técnica da prefeitura, né, envolvendo aí a nossa secretária da Fazenda, Rose, nossa controladora geral, que é Leila, meu chefe imediato, né, que é o procurador-geral, doutor James, o nosso secretário também de Educação, Gustavo Carmo, e eu participei também da reunião, e nós conversamos com os representantes dos trabalhadores, né, da rede municipal, no que tange a esse entendimento do governo, que eu quero aqui deixar claro que o prefeito municipal, desde o início, Caio, ele foi favorável, né, foi e é favorável ao repasse dos precatórios do Fundef aos professores, a subvinculação de 60%, e o desejo, evidentemente, do prefeito era que fosse repassado na sua integralidade, mas uma análise mais aprofundada da equipe técnica da prefeitura, nós tivemos que orientar o prefeito no sentido que, por cautela, por segurança jurídica, para que não houvesse uma responsabilização do gestor. Então, me permita lhe interromper, mas pelo que você fala, a orientação é da Procuradoria para o prefeito. A Procuradoria que recomendou o prefeito a retenção, é isso? Toda a equipe técnica, né, que chama CAOF, né? Toda a equipe técnica que envolve Fazenda, né? Envolve a parte econômica, fiscal e jurídica do município. É uma decisão colegiada em que, visando evitar que o prefeito sofresse qualquer consequência a nível de renúncia de receita, nós pesquisamos a jurisprudência do STJ, né, súmula 463, a instrução normativa da Receita Federal, que é a instrução número 1500 de 2014, que trata especificamente do imposto de renda à pessoa física, e nós, por segurança, foi uma questão que o meu chefe, Dr. James, tratou desde o início desse debate, que a vontade do prefeito é pagar, mas nós não nos afastaremos de hipótese alguma da questão da segurança jurídica para evitar responsabilidades futuras. Quando você trata com volume vultuoso, evidentemente tem que qualquer quantidade qualquer valor na administração pública deve ser tratado com o maior zelo possível.
Mas quanto maior o valor, evidentemente, a gente redobra os cuidados. Então, que tem que ficar registrado aqui, com todo respeito ao sindicato SIMPA, à PLB, aos nobres e valorosos professores da rede municipal, é que em momento algum o nosso chefe do executivo tentou burlar qualquer tipo de norma para prejudicar os professores. Ao contrário, nós aqui estamos orientando a todo momento o prefeito, como Rose, nossa secretária, diz, que para o prefeito apertar o botão tem várias nuances que tem que ser observadas, né, tanto na área jurídica como na área fiscal. Nós temos lei de responsabilidade fiscal, nós temos lei de improbidade administrativa, então muitos aspectos têm que ser observados para que a vontade pessoal do prefeito, né, de agraciar os nobres professores, para ser realizado isso, tem que se tomar todos os cuidados necessários, Caio. Então, inicialmente eu queria fazer, e agradeço esse espaço para fazer essa abertura, né, essa explanação inicial, e dizer que a orientação de retenção é da equipe técnica da prefeitura, né? O prefeito, se dependesse dele, ele já teria pago lá desde 2020, mas a Procuradoria Jurídica, a parte fiscal, econômica Secretaria de Planejamento, Secretaria da Fazenda, a questão da COGÉ também, Controladoria Geral, vem tomando todos os cuidados para fazer a parte, né, de prevenção, né, de proteger a gestão e o gestor de qualquer responsabilização. Então, inicialmente havia uma discussão, Chico, eu ouvi Chico falando ontem, sobre a questão da natureza jurídica dessa verba, né? Existe uma discussão aí, né, uma dicotomia, no sentido se a verba é de natureza indenizatória, em que não incide imposto de renda, ou se a verba é de natureza remuneratória, e nesse caso incide o imposto de renda. Inicialmente foi analisado, né, que seria verba de natureza indenizatória, porque está expresso no texto da lei federal, mas após estudos mais aprofundados, nós identificamos que, independente da nomenclatura, né, é possível a interpretação de que incide o imposto de renda, e aí sem qualquer tipo de má-fé, de golpismo, de manobra. Infelizmente foi colocado esses termos, né, diante dessa situação. Muda a sentença, né? Lei não muda a sentença. Eu realmente não tive acesso ao processo, e eu realmente, né, a gente até para falar se é verba remuneratória ou verba indenizatória, para identificar, fica até mais difícil, né? Mas é uma situação que já foi feita a consulta, não é isso? A Receita Federal. É isso. Você me pediu, me perdoe aí fazer essa interrupção da sua fala, você me pediu para falar o que foi tratado justamente na reunião. Isso. O que foi levado para os professores presentes, para os representantes sindicais e também para o advogado do SIMPA, mandar um abraço aí para o doutor Marcelo. Foi uma reunião bastante produtiva, bastante transparente, com os professores que estavam presentes se pronunciaram. A gente entende a ansiedade dos professores, porque essa luta vem há muitos anos, e a Lagoinhas sai na frente, a gente sabe disso, porque muitos prefeitos gastaram esse dinheiro, né? Muitos prefeitos, agora que estão obrigados a pagar, só são obrigados a pagar em cima do valor remanescente, ou seja, o que não foi gasto, se tem algum saldo. Para Lagoinhas, Caio, Chico e Gomes, com a nova orientação jurisprudencial do STF, o prefeito não estaria nem obrigado a fazer esse repasse. Por quê? Porque o dinheiro entrou nos cofres públicos antes de todo esse novo ordenamento jurídico que determinou a subvinculação. Mas o prefeito, desde o início, prometeu e está cumprindo com o que ele disse lá atrás, de que ia repassar os 60% dos professores. Agora temos aspectos jurídicos, técnicos, que devem ser observados. Como você disse, Caio, a reunião foi justamente para esclarecer ao sindicato, com toda a transparência, por que a equipe técnica tomou essa decisão. Nós vamos fazer um pronunciamento formal, né, ou seja, por escrito, vai ser entregue até dia 30 aos sindicatos, explanando, né, demonstrando as razões que foram adotadas para fazer essa retenção. Nós vamos fazer uma consulta formal à Receita Federal, com base na instrução normativa número 1500 de 2014, que é a instrução da Receita, que trata especificamente do imposto de renda pessoa física,
para verificar se incide ou não o IR. Caso a Receita diga que não incide, evidentemente os valores serão restituídos. Ou, caso ela diga que incide, cada profissional, cada beneficiário vai fazer o seu ajuste anual de contas na DAA, né, Declaração Anual de Ajustes, para fazer jus à sua restituição. O que tem que ficar claro é que nós não temos nenhum tipo de intenção de prejudicar os trabalhadores da educação. O nosso secretário da Educação, juntamente com o nosso prefeito, vem demonstrando, né, desde o início, né, a vontade de fazer essa transferência, e está sendo feita. Inclusive, já foi pago um lote, Caio, que foi dia 22 para 23 de junho, e na reunião ficou definido que o segundo lote, referente também aos profissionais da Ativa, vai ser dia 28, no caso é hoje, né? 28 é hoje, devem estar disponível na conta amanhã, e o terceiro lote, que vai finalizar o número de servidores ativos, é dia 1º de julho, que evidentemente só vai estar disponível na conta, que é o tempo de processamento do banco, no dia 4 de julho, né, se eu não me engano, segunda-feira. Então a reunião basicamente foi para tratar e deixar claro para os representantes sindicais e para a classe laboral ali presente os motivos que ensejaram a retenção, anunciar o cronograma de pagamento do segundo e terceiro lotes dos servidores ativos, porque tem os servidores inativos, que é um trabalho mais árduo, porque tem que analisar caso a caso. Tem servidores falecidos, que aí você tem a questão dos herdeiros, mas existe toda uma listagem que vai ser analisada, né, pelo RH da Prefeitura, junto com a Cefaz. Então, nós tivemos o tempo, né, dedicado ontem a essa reunião para esclarecer os pontos. É evidente que o sindicato pediu que não fosse feita a retenção, que fosse restituído o que foi retido, e que os próximos pagamentos nós não efetuássemos a retenção do IR, mas, devido às razões já expendidas, nós reiteramos que, em razão, né, da incidência legal, nós vamos manter as retenções até que a Receita Federal se manifeste que ela é a detentora, né, dessa competência, por ser tributo federal, se incide ou não, por se tratar de precatório. E aí vem aquela discussão, aquela dicotomia, verba indenizatória, verba remuneratória. Então, por segurança, nós tivemos que fazer a retenção. O prefeito foi orientado pela equipe técnica jurídica da Prefeitura a fazer a retenção, sem nenhum objetivo de lesar os professores. Ao contrário, é questão de segurança que nós temos que prezar. O gestor tem responsabilidade, ele responde pessoalmente por dano ao erário, ele responde por improbidade, ele responde por tomada de contas especial junto ao TCU. Então são vários instrumentos que responsabilizam o gestor. Chico está nos ouvindo, sabe muito bem que o gestor tem que ter muito cuidado quando se fala de verba pública, erário, então tem que ter muito cuidado com a destinação. Então, Caio, eu queria fazer essas considerações, e se tiver algum questionamento, porque nas minhas considerações iniciais eu não respondi as dúvidas da nossa bancada aqui, eu estou à disposição. Chico Reis, pode fazer sua pergunta. Eu só queria saber, Hilton, antes de Chico, se esse desconto aí do sindicato de 14%, isso daí é para valer mesmo? Vamos descontar 14% para o sindicato? É? Ô Caio, eu te peço até desculpa, porque eu não me inteirei dessa questão. Eu sei que tem um desconto que envolve honorários. Tem um termo de adesão em que cada profissional ele assina e ele toma conhecimento do valor bruto, né, que vai ser recebido, e das incidências de descontos. Eu não tenho uma certeza desse percentual, porque eu não tive acesso a essa informação, mas eu posso confirmar que, evidentemente, existe uma adesão do profissional ciente de que vai haver um desconto no sentido de honorários advocatícios. Eu não posso entrar no mérito porque eu não tenho o conhecimento pleno dessa situação. Eu até te prometi de buscar essa informação, mas eu estava estudando mais a matéria no sentido das normas, né? Inclusive, Caio, eu vou até passar para você a instrução normativa da Receita Federal número 1500, que ela é bastante esclarecedora sobre essa questão da incidência de imposto de renda
no caso de verba recebida por precatório. Ok. Chico? Caio, primeiro saudar Ailton, né? E Sim. A gentileza com que ele vem e se comporta diante da gente, né? E com sua exuberância de conhecimentos que a gente precisa respeitar, né? E dizer que, na verdade, tudo está sendo colocado como a ser resolvido. Então, as perguntas que nós temos, as dúvidas que nós temos, elas não ficam caracterizadas porque a prefeitura fala que o propósito é, em retirando essas dúvidas, ele pagar integralmente ao funcionalismo que precisa muito. Você toca primeiro no assunto. De qualquer maneira, eu vou fazer... O grande problema, Chico, é o seguinte: os sindicatos, os professores, querem o pagamento imediato e a prefeitura quer uma segurança jurídica, um pouquinho mais de paciência para poder pagar com, digamos, tranquilidade de que não vai ter um processo futuro por improbidade administrativa. Basicamente isso. E a gente consegue entender isso do lado de cá. Eu vejo uma inequívoca demonstração de desrespeito à categoria quando o governo está exigindo que os educadores homologuem estes valores através do sindicato. É claro que o sindicato, por sua vez, vai impor um pagamento de honorários advocatícios que, no meu entender, e posso estar errado, evidentemente, não se aplica ao caso, uma vez que a ação que originou tais recursos foi patrocinada pelo poder público municipal. Então, essa é a minha primeira observação. A outra observação é sobre a alegação que é feita pela prefeitura sobre a súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 463, que diz o seguinte: incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. A data dessa publicação é 8 de setembro de 2010. E, no meu entender, Caio, não se sustenta, pois não se refere à indenização por horas extraordinárias trabalhadas. O abono é referente a um erro de cálculo da verba do Fundeb, e não a hora extra dos professores. Então, essa é uma dúvida que vai. E se Hilton quiser anotar, eu farei logo a outra pergunta, já que estamos no limiar daqui do programa, e ele pode responder de uma vez só. Eu fico à disposição. Pode fazer a segunda pergunta, Chico. Não, pode responder a primeira. Tivemos um problema de conexão aqui com o Chico, mas pode responder a primeira pergunta, Ailton, porque isso é justamente uma dúvida, né, que muita gente tem, é sobre a interpretação, né, do que esse precatório representa. Isso, é o que eu falei da dicotomia, né, entre verba indenizatória e verba remuneratória. Porque a subvinculação, né, porque a fonte, né, ela tem que ser destinada exclusivamente à educação. Então, 60% na legislação lá de trás dizia que 60% tem que ser investido no professor. Então, só através da emenda constitucional 114 é que ficou batido o martelo dessa subvinculação, Caio. Até porque a lei federal, que é de 2020, o veto do presidente da República só foi afastado em abril, se eu não me engano, ou maio de 2021, ano passado. E a emenda é de dezembro de 2021. Então, a gente tem uma insegurança jurídica muito grande nesse assunto. Então, a gente precisava ter toda a cautela necessária,
justamente para evitar que o dinheiro fosse repassado e depois houvesse uma responsabilização. Então, quando a gente cita a súmula do 463 do STJ, é para demonstrar que a própria interpretação do judiciário sobre o tema, ela vem se construindo ao passar do tempo. Então, exemplo, horas extraordinárias, ela é uma verba que indenizou o trabalhador, ela vai ingressar no patrimônio do trabalhador, então isso significa o quê? Que houve ganho patrimonial. Por isso que o STJ decidiu que cabe a interpretação da lei federal, né? Cabe ao STJ, é o guardião da lei federal. Ele entendeu que nesse caso de verba, de horas extras, horas extraordinárias, cabe a incidência do IR, porque há um ganho patrimonial do trabalhador. Então a gente traz a súmula 463 como um parâmetro. Então a quem vai caber decidir lá na frente se cabe a incidência ou não? Em primeira instância administrativa, a Receita Federal, que pode dizer para a gente, governo municipal de Alagoinhas, não é necessária retenção, não incide, a gente restitui. Ou nos ajustes anuais, vai se tratar especificamente com cada contribuinte, e aí vai se fazer o ajuste de contas, e o trabalhador pode ou não ter a sua restituição, dependendo da interpretação da Receita caso a caso. Então, o que é que tem que ficar claro aqui, Caio? É justamente que é um tema novo, né? Você tem aí toda uma discussão jurídica que vem lá desde o início de que foi reconhecido essa defasagem, né? Esse repasse menor da União para os municípios, se eu não me engano, de 98 a 2006. Esse dinheiro começou a ingressar nos cofres dos municípios e dos estados, né, com o trânsito em julgado das ações, e aí depois veio a discussão sobre a subvinculação, que é a destinação desse precatório 60% aos professores. Então é uma caminhada longa, como eu citei aqui uma música uma vez, né, você não sabe o quanto caminhei para chegar até aqui, que é uma música de Cidade Negra. Então é uma caminhada, nós estamos caminhando. Hoje os trabalhadores já estão recebendo dinheiro, já está caindo dinheiro na conta dos trabalhadores. Agora, nós temos um novo impasse, um impasse saudável, que é sobre a retenção do IR, por segurança, para evitar qualquer responsabilização. Foi orientado ao gestor que fizesse a retenção, e lá na frente isso vai ser sanado, Caio, com muita tranquilidade, como foi sanado a discussão sobre o pagamento ou não dos precatórios. E o prefeito, independente da obrigação, até porque, como entrou nos cofres dos municípios de 2020 para trás, pelo entendimento jurisprudencial do STF e do Ministério Público Federal, eu lhe mandei a nota técnica, o prefeito nem estaria obrigado a repassar, mas como ele prometeu lá atrás, ele cumpriu a promessa e está pagando aos trabalhadores. Pois é, Caí, para findar, eu sei que está no fim do programa, mas eu preciso desse esclarecimento de Hilton, que faz essa. Eu não ouvi a resposta toda, mas veja bem. A data do referido parecer do TCM, que o doutor Hilton se refere, antecede em 1 ano e 25 dias a lei municipal que foi sancionada no dia 9 de maio de 2022. Ou seja, o mesmo governo que não achou esse parecer em mais de 1 ano, buscou exatamente esse parecer 4 dias após os descontos do imposto de renda ser detectado pelos professores. Como é que a gente... É lambança. Desculpe o termo, viu, Hilton? Mas, um erro. Né, eu respeito muito o Chico, viu, Caio? Aliás, respeito a bancada aqui, vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande pelo programa. É recíproco respeito. Obrigado, Chico. E não tenho nenhum problema em vir aqui. Se houve um erro interpretativo por parte da Procuradoria, por parte da equipe técnica, é como eu falei, Chico, é um tema muito novo, é um tema que envolve valores vultuosos, então a gente tem todo o cuidado. A gente pode ter passado despercebido realmente esse entendimento do TCM. E aí, após primeiro entendimento, que seria esses valores seriam verba meramente indenizatória e não incidiria o imposto, nós fizemos outra análise e acabamos por decidir que era necessário fazer a retenção. E a gente conversou isso ontem com os professores, com os representantes sindicais,
tentando mostrar que houve boa-fé, que houve lisura, que é uma retenção, Caio, você foi muito precioso aí na sua fala, é uma retenção. Então pode haver a restituição lá na frente. E o mais interessante, como eu disse, o dinheiro está caindo na conta, é evidente, com a retenção, mas que lá na frente esse dinheiro pode ser restituído, caso assim a Receita Federal entenda que não cabe a incidência do IR. Agora, problemático seria, Chico, e você como ex-gestor, imagine se a gente repassa integralmente esses valores e depois a Receita vem dizer que o município deveria ter feito a retenção na fonte, né, gerando renúncia de receita, dano ao erário, no caso, no âmbito municipal. Então, evidentemente, a cautela exigiu que fosse feita a retenção. A gente pede desculpas aos professores, a gente não tem nenhum o nosso compromisso é com a transparência. Evidentemente, houve, apesar da palavra de Caio ser muito forte, né, lambança, não houve um erro interpretativo no início, porque a vontade do prefeito e da equipe de pagar era tamanha que nós acabamos não enxergando naquele primeiro momento que essa verba poderia ser taxada, né, poderia ser tributada. E depois, com mais calma, analisando a legislação pertinente, foi decidido pela retenção, Chico. Então, não há má-fé, não há tentativa de pegar dinheiro de ninguém, porque se o prefeito quisesse, ele tinha gastado esse dinheiro lá na frente. E a própria jurisprudência hoje, que determinou o pagamento, diz que muitos prefeitos só têm que pagar o que sobrou, e inclusive a Lagoinhas, que recebeu em 2020, 2019 e 2020, antes da lei federal que foi aprovada, e teve o veto que foi só afastado em 2021, ele sequer seria obrigado a pagar. E não, estamos aqui tentando ser o mais transparente possível e dizendo ao trabalhador que o dinheiro está na conta, até de segunda-feira os ativos já estarão recebendo todos os ativos e depois os inativos.